Olá, bom dia! Hoje é dia 7 de agosto de 2025, quinta-feira. Louvado seja o nome do Senhor pela bênção e mais um dia de vida, hoje uma noite tranquila de descanso e paz. O texto da nossa devocional encontra-se na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, onde lemos: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos falado sobre as obras da carne e deixamos claro que o apóstolo Paulo estabelece aqui uma espécie de grupos. Então, ele fala do primeiro grupo relativo à sexualidade, segundo, aspectos religiosos, terceiros relacionais e o quarto pessoais. Então, falamos ontem sobre o primeiro dessas duas, aliás, obras da carne, idolatria, feitiçaria. Falamos sobre idolatria, hoje vamos falar sobre a feitiçaria, ou, como diz o apóstolo Paulo, aqui no plural, feitiçarias. Isso vai ser um pouquinho complexo no nosso breve tempo aqui, porque a palavra que Paulo usa e que foi traduzida aqui por feitiçarias, vamos entrar no mérito, é a palavra farmaquia. É uma palavra que soa, de certa forma, conhecida aos nossos ouvidos brasileiros. Farmaquia nos faz lembrar de fármaco, medicamento, de farmácia e de farmacêutico. Então, Paulo usa a palavra farmaquia, que tem realmente esse uso para nós hoje em dia, que diz respeito a medicamentos, a fórmulas que são trabalhadas usando determinados elementos para combater enfermidades. A tradução aqui é feitiçaria, não vou dizer que seja complicado, é porque a palavra não tem a mesma significação para nós quanto no passado. E eu vou explicar isso por quê. Mas ela pode ser traduzida também por magia. Assim como magia se confunde com mágica, farmaquia pode se confundir com questões ligadas aí a feitiçarias, a quebrantos ou coisas dessa ordem. O conceito básico de farmaquia, sobretudo no mundo antigo, era o uso de coisas e objetos com fins supostamente espirituais, ou para bondade ou para maldade. Havia a ideia de que as coisas materiais tinham um vínculo com as coisas espirituais. Se você soubesse trabalhar adequadamente as coisas materiais, isso haveria influência do mundo espiritual. E, claro, havia realmente aquelas pessoas que tinham conhecimento sobre valores de ervas, sobretudo naquela época, né, de plantas a favor e a bem da saúde das pessoas. Então nós temos aqui 3 usos para a palavra farmaquia. Primeiro, o uso medicinal, que não é necessariamente um uso mau ou ruim ou nocivo. É um uso não prejudicial, do que nós chamaríamos de medicamentos, de drogas no sentido aí farmacológico mesmo, né? Você usa essas folhas, essas raízes, essas infusões, esses chás,
e eles trazem benefício ao ser humano, combatendo determinadas doenças, enfermidades, até infecções, dependendo da situação. Portanto, era usada nesse contexto medicinal. Você tinha também a farmacia com uso letal, que aí sim era a capacidade de produzir venenos. Então era a manipulação e o manuseio de determinadas ervas, plantas, etc., para gerar o envenenamento, né? Um dos grandes venenos conhecidos é a cicuta, foi usada lá para a morte de Sócrates. Então esse era o uso letal de farmacia. E o uso místico, o uso espiritual, que aí sim já envolveria encantos, bruxaria, feitiçaria propriamente dita, como nós entendemos hoje. Mas é preciso entender que no contexto aqui, isso é diferente de mágica. Feitiçaria aqui é diferente de mágica. Mágica é uma questão de truques, de ilusionismo, de habilidade manual que ilude aquele que está vendo. E aí nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, em Atos 8, 9 e 11, usar-se a palavra mageias ou magias, referindo-se, por exemplo, a Simão, o mago. Em Atos 13, 6 e 8, novamente nós vemos a palavra, agora, magos, que para referir-se a Elifas, o mago, né, o mágico. Aí ele iludia o povo com as suas artes mágicas. E já em Atos 19, 19, aí nós temos a palavra periergos, que é a mesma que vai aparecer em 1 Timóteo 5,13. Periergos, aí sim, as pessoas que se converteram a Cristo na Grécia, né? Ali na região de Atenas, Éfeso, aliás, eles levavam os seus livros aí sim, de magias, de feitiçarias, para serem queimados. Foi um valor excepcional. O livro de Atos nos fala lá. E eles queimaram, então, ao se converterem, romperam com estas artes de magia. Então, é preciso que a gente entenda. Veja que ele não vai usar, eles venderam os seus livros de farmaquia, mas eles venderam os seus livros de periergos, de obras de manipulação. Então, era algo realmente ligado a feitiços, a encantamentos nesse sentido aí, ok? Então, hoje em dia, quais seriam as obras da carne ligadas à farmaquia, feitiçaria? Aí sim, seria feitiçaria propriamente como nós entendemos, envolvendo feitiços, envolvendo todos esses aspectos de voodoo, de invocação de espíritos, ligando-os a determinados oferendas, ofertas e etc, etc. Todos esses aspectos aí estão ligados ou ligados a questões espirituais que envolvem a vinculação com as forças da maldade, as forças malignas, as trevas. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por isso, é preciso que nós tenhamos muito cuidado com relação aos envolvimentos com as artes mágicas. Que Deus nos abençoe e nos dê discernimento para que a nossa vida seja levada sob a bênção de Deus, caminhando na luz, sempre na luz e na luz de Deus. Amém, amém.